Meu nome é Adriana Ramos, eu trabalho no Instituto Socioambiental, fui convidada para coordenar essa mesa. Queria agradecer à organização do SAPIS esse convite. E, para a gente começar, queria convidar os membros da mesa, começando pelo Sérgio Garrido, representando o coordenador do IAPA, da Integração de Áreas Protegidas do Bioma Amazônico, José Antônio Gomes. Então, vou pedir para vocês virem aqui. Leonardo Pacheco, representando a Secretaria de Agroextrativismo do Ministério do Meio Ambiente. Cretan Cangangue, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Região Sul. Carlos Dairel, do Centro de Agricultura Alternativa de Norte de Minas, CAA. E Enio Barreto, da Universidade de Brasília. A mesa vai tratar de políticas inclusivas para povos e comunidades tradicionais em áreas naturais protegidas, disputas, resistências e impasses. Queria aproveitar para justificar a ausência da secretária Juliana Simões, do Ministério do Meio Ambiente, que vai ser representada pelo Leonardo Pacheco, que está em Belém, na reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, defendendo uma das políticas inclusivas ainda existentes para povos e comunidades tradicionais em áreas protegidas, que é o Bolsa Verde, recentemente, digamos assim, recentemente desfeito pelo governo federal. Então, acho que se justifica a ausência dela por uma atividade totalmente relacionada aos objetivos do debate aqui. E acho que a ideia é que a gente tenha em torno de 15 minutos para cada expositor, e nós temos que encerrar às 11 horas, então vou ser um pouco rígida e desagradável com o tempo, se vocês me permitirem. Com todos. Então, para começar, nós vamos começar pelo Léo. Eu vou passar a palavra para ele aqui. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu sou coordenador geral de gestão socioambiental, do MMA. Eu vou fazer uma exposição para vocês sobre algumas políticas de inclusão, produtiva com as quais a gente tem trabalhado, tá? O nosso público são agricultores, familiares, e a nossa área de atuação são os 6 assentamentos, territórios quilombolas, terras indígenas, áreas de várzea e vários outros territórios de povos e comunidades tradicionais, ainda que não reconhecidos, Eu vou falar para vocês sobre 5 políticas, a PGPM-BIL, Bolsa Verde, PAA e PNAE também, Começando pelo Bolsa Verde. Eu vou primeiro dar as boas notícias para vocês, depois a gente segue, contextualizando isso tudo, Mas é um programa de transferência de renda com uma condicionante ambiental destinada a famílias que moram em os 6 de uso sustentável, assentamentos, e que hoje também atende áreas de várzea, Ela atende especificamente a parte desse público que se encontra em situação de extrema pobreza, E tem como principais objetivos incentivar a conservação, promover a cidadania e a melhoria das condições de vida e incentivar que os seus beneficiários participem em ações de capacitação também,
como que funciona? Primeiramente, as áreas elas são indicadas pelos órgãos, é feito um diagnóstico, né, ambiental, onde a gente verifica, putz, esse negócio está muito alto, onde a gente verifica a cobertura vegetal dessas áreas e se ela está dentro do que está legalmente, né, aceitável, essa área ela é então incluída e as famílias que moram aí, que vivem em situação de extrema pobreza, elas passam a receber R$300 a cada 3 meses. Tá? Elas devem fazer parte do CAD único, tá? E elas devem ser também beneficiárias do Bolsa Família. E isso porque toda a estrutura operacional que é utilizada é a mesma do Bolsa Família, né? Então, hoje, o programa está em 904 áreas, sendo 70 UCs e 834, tá? Assentamentos convencionais e ambientalmente diferenciados. Tem uma concentração muito grande de áreas e de famílias na região amazônica, tá? E desde a sua criação em 2011, essa foi a progressão que nós tivemos em relação ao número de famílias, né? Em 2015, nós chegamos ao pico de 76 mil, né, famílias. Em 2016, cerca de 16 mil saíram por elevação de renda, tá? E por conta do primeiro corte orçamentário que nós sofremos, nós não conseguimos inserir outras famílias, tá? Foi um corte de cerca de 30%. Em 2017, nós chegamos a 48.802, sofremos um outro corte orçamentário que nos impossibilitou de inserir novas famílias também. No total, foram gastos 358 milhões, né, desde 2011 no programa, mas vocês podem ver aí que depois de 2015 houve, de fato, uma diminuição do orçamento, tá? Nós temos alguns estudos que foram feitos, né, sobre o Bolsa Verde. Eu acho que esse é um que vale a pena citar. Ele foi feito pelo CEMADEM e ele mostra que nas áreas onde a gente tem, né, Bolsa Verde, em geral, tem uma redução de 30% nas taxas de desmatamento. Nos casos dos assentamentos, essa redução ela é de 36%, né? E um outro dado que esse estudo traz se nós, a cada 10% do número do incremento no número de beneficiários, a gente tem aí uma redução de 8,6% na área desmatada, né? Então, a portaria interministerial 163 de 2016, ela determina que algumas espécies nativas da sociobiodiversidade sejam incluídas em outras políticas que já existiam desde
2013 que tinham um foco principalmente na agricultura familiar, tá? Então essa portaria ela cita 65, né, produtos e a primeira das políticas é a PGPM-BIL, né? E o que ela garante é um preço mínimo para os produtos da sociobiodiversidade, né? Para os produtos extrativistas, né? Porque muitas vezes o que nós observamos é que o preço que é pago, né, pelo mercado, ele não supera o custo da produção, né? Principalmente quando nós estamos na época de safra, né, desses produtos. Então, é pago uma diferença, tá? A política ela é operacionalizada pela Conab hoje e o MMA faz parte do grupo gestor, tá? Atualmente nós temos 15 produtos na PGPM-BIL, né? Aí a gente tem açaí, babaçu, borracha, mangaba, né? Dentre outros. E de 2009 a 2016, nós tivemos mais de 65 mil, né, acessos à política, com cerca de 34 milhões pagos diretamente aos produtores ou às suas organizações, né? Então, a gente tem aqui alguns produtos, né? E em 2006 foi investido 5,63 milhões, né? Na política, com a subvenção de 4,37 toneladas, né, desses produtos. Aí a gente pode ver que hoje os dois principais produtos é o babaçu, tá? Ali na região do Maranhão, e a borracha principalmente nos estados do Amazonas e Acre também, né? Aí a gente pode ver esses dados por estado, e aí tem uma concentração de fato muito grande no Maranhão e Paraíba, por conta do babaçu, e no Amazonas por conta da seringa, tá? Quanto foi investido em cada um desses estados. A próxima política é o PAA, a gente tem e PNAE também. A gente tem trabalhado nessas políticas principalmente através da divulgação, e aí vocês vão entender um pouco, né? Porque, e na articulação para que ela seja de fato implementada, né? Tanto na escala municipal, estadual como federal, tá? O PAA, ele foi criado em 2003, né? E ele se destinava inicialmente a atender produtos da agricultura familiar, tá? A partir de 2006, ele começa também a atender as espécies da sociobiodiversidade, tá? No caso do PNAE, ele é de 2009 e ele hoje atende principalmente aqueles produtos para consumo alimentar, né?
Então, hoje, nós temos principalmente 19, né, produtos que são... E aí a gente tem uma dominância muito grande da castanha, maracujá e açaí também, tá? A gente pode ver aqui, né, alguns números, mas nessa ordem principalmente, né, em relação ao valor, a gente tem maracujá, castanha e açaí, tá? Foi investido... Eu tenho 2 minutos, é isso? Cara, tá, gente, vamos lá. A outra é o PNAE, tá? Hoje, dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, nós temos aí cerca de 30% dele que deve ir para a compra de produtos da sociobiodiversidade e agricultura familiar, certo? A gente pode ver nesse gráfico aí de 2014, né, que nós temos uma concentração em alguns poucos, né, produtos, mas que a grande maioria tem um acesso muito restrito. Hoje, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, que são aqueles estados onde a gente tem, né, atuado de uma forma mais direta, né? Eu vou aqui pegar o caso do Amazonas. O estado ele tem hoje 27 milhões para compra de produtos através do PNAE, né? Mas eles fizeram chamadas públicas apenas para 1 milhão, né? Então aí a gente tem um recurso expressivo que não vem sendo acessado pelas prefeituras, tá? E nós temos trabalhado principalmente em convencendo essas prefeituras a fazer com que o PNAE rode, né? Uma outra política que vale a pena citar é o PLANAF, tá? É uma política que ela foi elaborada principalmente a partir das demandas que vêm sendo apresentada pelos movimentos, né, sociais. No ano passado foi instituído uma comissão para elaboração, tá, do PLANAF, e hoje o que nós temos, além do meu tempo esgotado, é um plano aí que pretende-se que seja implementado, né, entre 2017 e 2019, e que articula principalmente 4 eixos, né, que são esses 4 eixos: gestão ambiental, infraestrutura, inclusão social e fomento à produção sustentável, certo? Então, isso é o que está aí colocado. Agora, a gente sabe que hoje a gente vive no país uma situação de crise econômica, né, e de crise política também. Então, hoje, grande parte do orçamento que permite com que essas políticas sejam de fato operacionalizadas está contingenciado, né, ou será contingenciado no ano que vem, né? E eu acho que hoje o nosso principal desafio dentro do MMA é fazer com que essas políticas continuem funcionando, né, com que elas continuem rodando. E por conta do teto orçamentário e dos cortes no
OGU, essa não tem sido uma tarefa fácil, né? Hoje nós estamos buscando recurso em outras fontes para fazer com que essas políticas não parem, né? O que eu posso lhes dizer é que essa não é uma tarefa muito fácil, tá? Por enquanto é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Bom dia. Quero dizer que é uma satisfação enorme estar participando de mais um SAPIS, em especial nessa mesa com essa composição. Queria agradecer à comissão organizadora, né, pelo convite, pela oportunidade. Dada a limitação de tempo, eu devo esclarecer que o que eu vou falar aqui eu vou basicamente atender à convocação e ao convite que foi feito, né, que pedia que os participantes da mesa fizessem uma síntese da sua atuação, experiência e conhecimento sobre políticas inclusivas em áreas protegidas. Como eu estou longe de ser hoje, né, no atual contexto, um pesquisador que trabalha, né, em cima desses temas, eu vou fazer exatamente isso, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência com isso, que enfim, começa aí no início dos anos 90, né? Então não é uma experiência recente, e acho que a gente tem muito a ganhar de uma perspectiva histórica de longo prazo, né, quando a gente fala sobre essas coisas. Então, organizei minha fala aqui basicamente em 3 pontos, né? Vou falar um pouquinho, dar um rápido panorama sobre a minha experiência e chamar a atenção para alguns aspectos que eu acho relevantes. Em seguida, vou mencionar o que ao longo desse processo eu entendo o que possa ser chamado de inclusão, né, em gestão de áreas protegidas. E na terceira parte vou tirar algumas conclusões, algumas considerações a respeito dos desafios do que eu identifico como esse tripé da inclusão, um dos quais já foi mencionado pelo Léo aqui, que é o que ele chamou de inclusão produtiva. Bom, boa parte do meu envolvimento com esse tema se deu fora do âmbito acadêmico, né? Embora eu tenha escrito uma tese de doutorado sobre gestão de unidades de conservação de proteção integral, eu trabalhei com áreas protegidas, assim, com a mão na massa, basicamente em 2 organizações da sociedade civil, né? Em 2 períodos históricos distintos, em 2 regiões diferentes e com o CES, Unidade de Conservação de Categorias também diferenciadas, né? Só lembrando, né, essas 2 organizações foram, num primeiro momento, a Fundação Vitória Amazônica, né, com sede em Manaus, trabalhando na região do Baixo Rio Negro, onde todos vocês sabem, hoje existe um mosaico, né, institucionalizado, e no caso específico da Fundação Vitória Amazônica, trabalhando dentro de um parque nacional, né, de uma área protegida de proteção, de uma unidade de conservação de proteção integral. Nessa época não existia ICMBio, não é? O que havia era a Diretoria de Ecossistemas do IBAMA. Inclusão era uma palavra, era uma categoria que não existia, né? No mapa de gestão de áreas protegidas, naquele contexto. Não é? A rigor, o convênio que a Fundação Vitória Amazônica celebrou com o IBAMA em 1994, Adriana? A Adriana foi gestora desse convênio, ela lembra mais do que eu. Mas há cerca de 25 anos atrás, foi um dos primeiros convênios de cogestão de unidade de conservação de proteção integral. E, por isso, sofreu de todas as vicissitudes que vocês possam imaginar que um convênio dessa natureza, naquele contexto histórico, poderia sofrer. Não é? Nós estamos falando de 25 anos atrás. Não é? Pré-SNUC. Né? Então, é bom lembrar disso também. Para trabalhar dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, onde tinha gente residindo há gerações, não é? Numa região muito próxima a Manaus, que era o Baixo Rio Negro. Então, primeira, essa experiência que eu queria sinalizar, e o desafio que havia na época de incluir, a expressão não era essa, mas vou usar livremente, né? As populações, né, os grupos sociais locais, na gestão daquela unidade. Quando não havia previsão legal para conselho, tá certo? Quando não havia previsão legal para nada do que a gente tem hoje, né, em termos de gestão de áreas protegidas. Bom, então, isso é o passado distante. Né? Mais recentemente,
e eu diria aí nos últimos 10 anos, né, entre 2006 e 2016, eu trabalhei numa outra organização não governamental. É importante dizer que na primeira eu trabalhei como membro de uma equipe de pesquisa que estava levantando dados para a elaboração participativa, era o termo que a gente usava na época, de um plano de gestão de um ser de proteção integral. Mais recentemente, né, nos últimos 10 anos, como coordenador de programa de uma outra ONG, no caso do IEB, trabalhando na região do sul do Amazonas, né, nas calhas do Médio Rio Madeiras e do Médio Rio Purus, ocasião na qual a gente conheceu o Léo, na época gestor da reserva extrativista do Rio Ituxi, né, no município de Lábrea, e lidando, então, basicamente com gestão de UCs de uso sustentável, né? Antes do SNUC se chamava UCs de uso direto, né? Que eram as reservas extrativistas ali do Ituxi e do Médio Purus, mas também na região do Humaitá com a Floresta Nacional, né? De Humaitá, onde se logrou, ao longo desse processo, o estabelecimento de um acordo de gestão, né? Com grupos locais marginais à BR-010, né, a Transamazônica, e também os povos indígenas de Arrui, Parintintim e Tenharim, ali daquela região da Flona. Mais recentemente, o IEB tem trabalhado na perspectiva de constituição de um mosaico nessa área. Está aí o Angélison Tenharim, né? Que pode dar um depoimento muito mais qualificado do que eu sobre isso, porque eu não trabalho mais no IEB, né? Então, a minha fala aqui não representa, né? Vou passar para o segundo ponto agora. A minha fala aqui não representa a posição institucional de nenhuma dessas duas instituições, mas a convicção que eu formei a partir, né, do trabalho ao longo dessas duas experiências. E, segundo ponto, então, o que embora, né, não represente a fala de nenhuma dessas duas instituições, eu acho que a FVA e o IEB não necessariamente discordariam do que eu vou dizer aqui agora. Como é que a gente pode, então, trabalhar esse conceito, né, de inclusão, quando se fala em áreas protegidas? E aí eu estou considerando o amplo espectro, né, o seja de proteção integral ou uso sustentável. Eu acho que a gente tem aí um tripé, né? E esse tripé é formado, no meu entendimento, basicamente por três coisas, né? Regularização fundiária, né? Democratização da gestão, e o terceiro elemento, que foi o elemento que o Léo já trouxe para nós aqui na apresentação dele, que é inclusão produtiva. Naquilo que diz respeito à democratização da gestão, tanto a experiência na FVA quanto a experiência no IEB apontavam, né, para a necessidade, quase que como um imperativo categórico, né, de ampliar e qualificar a participação dos grupos sociais locais na gestão dessas unidades, sejam as de proteção integral, sejam as de uso indireto, independentemente de previsão legal ou não de existência de conselhos, né? Aí vem essa coisa que eu falei da perspectiva histórica, né? Pré-ICMBio e pré-SNUC, né? Em alguns casos, por quê? Porque nós tínhamos o desafio de fazer a partilha de uma herança social autoritária, né? Unidades de conservação criadas aí no final dos anos 70, no início dos anos 80, né? Com a grande visibilidade sociológica, né, dessas populações. Elas simplesmente não estavam no radar, né, na visão dos gestores. E mesmo quando a gente estava lidando com as UCs de uso sustentável, né, antigas UCs de uso indireto, ainda que essas UCs elas fossem resultados, né, de processos de luta social pela conquista da terra, ou seja, a categoria reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, né, ela não deixava de ser uma categoria importante, né, de reconhecimento dos direitos territoriais dessas populações locais, né, não necessariamente as competências e habilidades colocadas em jogo para a conquista da terra eram as mesmas competências e habilidades necessárias para a gestão da terra conquistada, né? E para o conhecimento e a gestão das implicações e dos efeitos que significava criar e implantar uma RESEX, com tudo o que isso traz, o pacote Conselho Deliberativo, o pacote Plano de Uso, né? E todos esses elementos que compõem, digamos assim, a institucionalidade formal e burocrática da gestão de uma reserva extrativista, que vinha para essas populações locais como uma coisa, né, posterior. Ih, rapaz, temos que criar um conselho. Ih, agora temos, né, que fazer um plano de uso, com todas as regras, né, e procedimentos então estabelecidos. Então,
Isso para falar, então, sobre o primeiro elemento do tripé. O segundo, a regularização fundiária, né? A nosso juízo, de acordo com a nossa experiência, era um elemento fundamental, não só do ponto de vista de segurança jurídica, né, e de despreocupação com o futuro, mas também como condição para acessar políticas públicas, né? Várias dessas políticas às quais o Léo fez referência, mas outras, por exemplo, políticas de crédito, né, do INCRA e tal, eram fundamentalmente dependentes, né, da regularização fundiária. E nós vivemos e aí já falando sobre o contexto, né, recente, um momento bastante complicado do ponto de vista, como é que você faz transferência de terra dos estados para a União, como é que você desapropria, né, propriedades privadas, né, dentro dessas unidades. Isso sempre foi um problemaço, né, um problemaço. Tanto no caso das UCs de proteção integral, quanto no caso das UCs de uso sustentável, né. E isso tem levado, né, a algumas dessas organizações, e o próprio governo, né, o Léo fez referência aqui às áreas de várzea, né, o instrumento dos termos de autorização de uso sustentável, né, os TAUs, né, a buscar soluções heterodoxas, né, para a regularização fundiária dessas áreas, né. O próprio IEB tem uma iniciativa nesse sentido, agora vai realizar, né, o segundo ou terceiro encontro, né, de oficina, de articulação, chamado Amazônia Urgente, né, regularização fundiária, onde se tem procurado, né, vencer alguns desses desafios. Bom, sobre a inclusão produtiva, eu não vou tecer maiores considerações, né? O Léo fez uma apresentação daquelas políticas, né, que correspondem ao portfólio que hoje o Ministério do Meio Ambiente administra, mas elas não são as únicas, né? Nós teríamos que incluir aí nesse espectro, né, as várias políticas do INCRA, né, ligadas aos projetos de assentamento agroextrativistas e que, no âmbito do seu alcance, né, tem rebatimento também para as RESEX e para as RDS. Para concluir, terceiro e último ponto, né, já me faltam 5 minutos e eu fico feliz, espero, de ter organizado minha apresentação para cumprir o tempo, eu queria falar sobre alguns desafios, né, que eu acho que permanecem até hoje, relacionados a algum desses elementos desse tripé que eu tracei aqui. O primeiro tem a ver com desafios para a democratização da gestão, né? E não obstante todas as previsões de gestão participativa, coletiva, né, na perspectiva dos conselhos, né, a gente observou, quer dizer, ao longo desse período, que vem desde o final dos anos 90, né, até hoje, eu tive a oportunidade de participar, de alguma maneira, e acompanhar o processo todo de tramitação da lei do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é instituído em 2000, mas cujo projeto, né, a primeira proposta de projeto de lei é do imediato pós-Constituição, né? É uma consultoria que o IBAMA contrata na época a Fundação ai meu Deus, me esqueci o nome, Natureza, né? A Pronatura, né? E uma das modificações importantes que ocorreu nesse processo é que, quando as RESEX foram concebidas, e aí o meu foco agora específico é as RESEX, o sujeito político suficiente da gestão das reservas extrativistas eram as associações de moradores, né, dos residentes. Não havia chefe de unidade, não havia conselho deliberativo. Isso foram criações, né, do SNUC. A gente pode até discutir aqui como isso foi criado e por quê, né? Cada um tem a sua história, principalmente no processo de regulamentação da lei, né, quando veio o decreto, no ano subsequente. Mas o fato é que esse sujeito suficiente de gestão, ele deixou de existir, né, e nós temos a dinâmica dos conselhos, né? E essa figura, que até então não estava formalizada, para a categoria de RESEX, que é o chefe da unidade. Então, surge o fator crítico, perfil do gestor. Né? Acho que todo mundo que está aqui já ouviu falar sobre essa expressão, né? O perfil do gestor, né? E, na ausência, durante muito tempo, de orientações claras, né, em relação a isso, o fator crítico para a gestão democrática, né, tanto das UCs de proteção integral quanto para as UCs de uso sustentável, passou a ser o perfil do gestor. Formação, talento, né, sensibilidade para trabalhar com gente. Eu me lembro que, quando eu integrei a equipe de pesquisa lá para o plano de manejo do Parque Nacional do Jaú, eu era o único profissional da área de ciências sociais na época, lá na equipe. E aí a Isildinha, ex-mulher do Jaca, né, que era pesquisadora lá do INPA, hoje está no Museu Geld, aí ela me perguntou assim, e você trabalha com o quê? Aí eu respondi para ela assim, eu trabalho com gente. Aí ela trabalhava com quelônios e crocodilianos, né? Aí ela olhou para mim assim, nossa, deve ser difícil, né?
Aí eu falei para a Isildinha, Isildinha, a gente aprende todo dia. Bom, então isso é para falar de um elemento. E o outro bom, sobre a regularização fundiária, eu de certo modo já falei quando eu falei na busca de soluções heterodoxas, né? Diante dos desafios que são hoje transferir terras entre entes do poder público e de desapropriar propriedades privadas dentro dessas unidades. Então, vou terminar falando sobre inclusão produtiva e alguns desafios, né, que a gente encontra, que são desafios que eu chamo de percolação para cima e para baixo. Um deles é a organização das próprias cadeias produtivas, né, e cadeias de valor dos produtos da sociobiodiversidade, né? Eu me lembro que a gente fez uma análise sobre... Análise de custo-benefício, aquela bem convencional, caretona, né, de economista, da produção da castanha de uma terra indígena ali na região de Lábrea, né? E a gente descobriu que os índios pagavam para trabalhar na castanha, né? Mas continuavam trabalhando na castanha, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho da bronca. Então, a organização, né, das cadeias produtivas e das cadeias de valor permanece sendo um desafio muito importante, né, na relação, inclusive, com essas políticas públicas que o Léo mencionou. E o outro desafio é a qualificação do poder público municipal, né, porque boa parte dessas políticas elas dependem, né, de prefeituras que conheçam, saibam como as políticas operam, tenham quadros qualificados para dar conta disso. Então, você tem uma deficiência muito grande na operacionalização dessas políticas à escala local. Para vocês terem uma ideia, o IEB mediou as primeiras compras de PAA e de PENAI, né? No município de Humaitá e no município de Lábrea. O Léo me corrija se eu estiver mentindo, né? Por quê? Porque as prefeituras simplesmente não tinham a menor condições, né? Não sabiam da existência, não sabiam como operar, né, com isso. Então, o fortalecimento e a qualificação, né, do poder público municipal para que essas políticas percolem, ou seja, cheguem até essas populações, é um elemento importante desses processos, né? Ao lado da organização política, né, dessas próprias populações, né? No desafio da democratização da gestão, né, como eu falei, uma coisa é você desenvolver competências e habilidades para a conquista da terra, a outra para você lidar com toda essa maquinária burocrática que existe, né, para a gestão dessas unidades. Então, era basicamente isso, meu tempo está esgotado, muito obrigado. Bom dia, gente. Agradeço aí o convite que nos foi feito, né? Em particular pela Julieta, que intermediou. Julieta está aqui? Hã? Julieta, eu não vi Julieta. Pois é. Ela que fez a mediação, nos convidando para poder vir aqui. E quando eu vi a programação, o convite chegou lá para o CA. Quando eu vi a programação, eu logo falei assim, gente, eu quero participar desse seminário. E eu falo isso porque há muito tempo, e como a gente está vivendo nos últimos anos, num contexto assim, crescente de tensão envolvendo as comunidades estacionais, e parte dessa tensão está relacionada exatamente com as políticas ambientais e políticas de conservação. Eu falei assim, gente, é uma boa oportunidade para poder estar dialogando com esse campo socioambiental, que de alguma maneira, né, tem um recorte dentro da perspectiva que a gente vem atuando. Então, eu vim aqui muito embalado por essa perspectiva de estar podendo estabelecer esse diálogo e, de fato, né, desde o primeiro dia já iniciamos o diálogo, está sendo muito legal. Então, eu agradeço aí, viu, Julieta, se você não estiver aqui, foi uma boa oportunidade de estar presente nesse espaço. Bom, a minha trajetória, o que eu vou comentar aqui? Eu vou comentar em cima da experiência desse temário que a gente tem no norte de Minas, a partir, em particular, da experiência do Centro de Agricultura Alternativa, da Cooperativa Grande Sertão, e de um processo de articulação que hoje envolve 7 categorias identitárias, que é a Articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais. Um processo de movimentação de comunidades que estão lutando por seus direitos, pelo seu reconhecimento
inclusive dentro dessa perspectiva de reconhecimento e de inclusão, certo? Então, eu vou abordar a partir... Eu peço a Adriano, quando faltar 5 minutos, aí eu vou dar um jeito de correr e fechar o assunto, porque esse assunto, ele é muito extenso. Mas, então, vou falar em cima dessa experiência, dessa articulação Rosalino, né, dessa movimentação que está em andamento no norte de Minas Gerais. E como a minha trajetória ela está ligada ao movimento ambientalista, depois ao movimento pela construção da agroecologia, e nos últimos anos, né, no campo dos direitos de povos e comunidades tradicionais, eu vou tentar fazer um link do debate tendo como referência essas questões. E elas são importantes. Eu estava vendo o Leonardo comentar aqui das políticas de inclusão, de produtos da sociobiodiversidade. Eu vou dar para vocês um dado. Em 2012, a cooperativa Grande Sertão inaugurou uma unidade de beneficiamento de óleos, financiado pelo BNDES, foi no valor de R$1 milhão. A cooperativa e o CA, de alguma maneira, fomos criticados, né, por um setor do movimento social nesse processo, né? Só para a gente ter ideia, uma unidade de beneficiamento de R$1 milhão. O governo de Minas Gerais tem um projeto de apoio à mineração lá estruturado em 3,4 bilhões de reais. Só o projeto Jaíba já consumiu, em termos de investimento público direto, ou seja, né, financeiro, 1 bilhão, um dos projetos de irrigação, né? A cooperativa recebeu R$1 milhão e implantou a unidade de beneficiamento de óleos do Cerrado. Na época, nós resolvemos que o representante do BNDES lá, então nós fizemos uma carta, e eu ajudei a elaborar essa carta, e nós fomos atrás de informações que a gente não tinha, então nós fizemos estimativa. A estimativa que a gente fez na época, de que o norte de Minas tinha cerca de 65 mil extrativistas, e nós colocamos uma estimativa tentando ir por baixo. E esses 65 mil extrativistas movimentavam cerca de 260 mil toneladas de produtos dos cerrados, né? E a gente achava muito. A gente achava, né? Mesmo fazendo estimativa para baixo, a gente achava muito, 260 mil toneladas. Um estudo recente agora, 260 mil toneladas é o que movimenta só o piqui. Ele não foi publicado, não. 260 mil toneladas é o que movimenta só a cadeia do piqui. Uma rede imensa de um comércio todo informal, esse comércio, em que montou-se uma rede em que os extrativistas é o elo mais frágil do negócio, né? Ou seja, os fazendeiros se apropriaram, né, dessa cadeia. Os fazendeiros, com suas áreas, né, passaram a impedir a coleta, e hoje se vive um processo de tensão imenso, Ou seja, as áreas de coleta extrativista dos Cerrados do norte de Minas estão, até então, pela tradição, eram áreas abertas, então cada vez mais fechadas, né? Então, isso, só para a gente ter uma noção da dimensão dos desafios e das possibilidades que nós temos pela frente, né? Ou seja, são possibilidades imensas. Nós estamos se dando uma cadeia, né? Um circuito econômico que é do piqui, mas nós poderíamos, junto ao piqui, nós temos pelo menos uma dezena de outros produtos, né? Algumas dezenas de outros produtos que poderiam ser fortalecidos e que estão totalmente à margem das políticas, né? Você precisaria de um esforço muito grande para poder atingir essas populações. E onde que está o principal gargalo? O principal gargalo está na proteção do território dessas populações, né? Que coloca o maior desafio.
E, infelizmente, nesse processo de proteção de territórios, tem sido de maneira crescente um embate com os nossos companheiros do ICMBio, do IEF, né, que são os responsáveis, né, pelas políticas de gestão de áreas, né, de unidades de conservação, né. É um embate crescente e desgastante, né. Então, eu gostaria de, talvez, organizar esse restinho de tempo que eu tenho aqui, só reagindo à provocação do Carlinhos Pescador aqui, que ele fez no primeiro dia, né. Será que é possível pegarmos o leme, segundo ele, da embarcação e dar uma guinada rumo à política conservacionista na construção de um pacto com os povos tradicionais, né? Eu acho que ele fez essa provocação eu acho que é um assunto que a gente deveria tentar avançar e costurar para que nós podemos entrar como ele diz, né? Não, vamos entrar no outro patamar, porque nós não podemos mais ficar lembrando da era do governo Lula-Dilma. Já passou. Nós estamos num processo muito mais complexo, de desmonte total das políticas, e um processo muito mais sério ainda, que é a saúde global do planeta. A saúde global do planeta. Talvez a gente chega, né, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte, ou recentemente eu até estive na Europa, a gente fica assim, impressionado como que nós estamos, no norte de Minas, sentindo de maneira extremamente forte as mudanças climáticas. Vocês não imaginam, e a gente chega nessa região, né, a gente chega em outras regiões, parece que estamos em bonança. O norte de Minas, ele pode ser um exemplo, talvez, que nós estamos sentindo hoje de maneira muito forte, do que vai acontecer daqui a poucos anos, de maneira generalizada, né, em muitas partes do globo, né, em muitos lugares. Então, nós temos que sair dessa zona de conforto, a gente precisa sair dessa zona de conforto e de tentar avançar de maneira forte e significativa para uma outra perspectiva societária. Se nós não avançarmos nisso, gente, a perspectiva, aí eu posso dizer, discordando um pouco do que foi colocado aqui, que talvez as unidades de conservação poderiam servir de amenizar os processos de mudança climática? Não. As unidades de conservação, se é que a gente vai conseguir que elas fiquem, né, elas vão ser suporte vão servir os interesses das classes dominantes. Não tenhamos ilusão disso. O que tivermos de recursos no contexto de escassez, as forças militares que estão presentes hoje, né, associadas ao capital mundial, vão tomar conta. Não tenhamos ilusão disso, não. Não vai ser para benefício da sociedade, não, né? Vai ser para atender esses interesses. Então, nós precisamos sair, superar esse processo de conflito que hoje está colocado, né, das unidades de conservação, e tentar avançar para superar esse processo. É fácil? Não é não, mas nós temos experiências concretas de que é possível, né? Nós temos experiências muito legais de que é possível se avançar na construção de unidades de conservação, e eu vou citar aqui pelo menos duas delas, uma a nível federal e outra a nível municipal. Além de outras experiências, vou citar uma, foi a luta de mais de 12 anos, né, das comunidades da região do Alto Rio Pardo, que depois de muita luta, muita briga, mas principalmente inteligência política e articulação, né, que fez no âmbito da CNPCT, com o CNS, na articulação Rosalino, junto à sociedade e setores dentro de governo, conseguiu-se criar em 2013 a RDS Nascentes Geraizeiras, né, que hoje é talvez um dos poucos núcleos de proteção de áreas, né, além do Parque Estadual Serra Nova,
de proteção das águas ali na região, das águas e do cerrado da região, extremamente impactada pela monocultura de eucalipto. Isso é um exemplo. Outro exemplo, também um processo muito legal de mobilização das comunidades geraizeiras na criação de uma primeira lei municipal de reconhecimento do território geraizeiro. Teve muito embate, muito difícil e tudo, que era a ideia, uma lei municipal auto-aplicável, né? Mas os vereadores e os prefeitos fecharam e ficou uma lei específica para uma comunidade, mas pelo menos ela enfrentou esse desafio de entrar em outras searas para além da política nacional e estadual. Em Minas Gerais, infelizmente, a situação não é favorável. Nós temos um governo aberto, né, um governo do PT lá que tem um processo mais aberto de diálogo com a sociedade, mas a política ambiental de Minas Gerais e a política de conservação, ela está na mão da máfia do carvão e da máfia da mineração. Eles controlam a política ambiental mineira, e isso ficou muito claro para a sociedade brasileira e mundial com o caso de Mariana, né? Ficou claríssimo isso. É uma máfia que controla a política ambiental e o autoritarismo presente na política ambiental brasileira e de Minas Gerais, ela é presente até hoje. Nós podemos ter pessoas interessantes nos órgãos públicos, mas a natureza da política é extremamente autoritária. Então, nós precisamos avançar nesse processo. Então, eu gostaria só de, agora, para tentar finalizar, né? Mas uma questão que eu não gostaria de não deixar de falar, porque seria não perder essa oportunidade. Quando a gente analisa o contexto, acho que a fala ontem do Mário foi muito interessante. Nós podemos, quando analisa as questões, os problemas, os impasses, você tem que analisar o contexto. Então, analisando o contexto do norte de Minas, o que a gente vê? A gente vê lá na região. É uma região que até a década de 70 era uma região autossuficiente em produção de alimentos, autossuficiente e mais ainda exportava. O norte de Minas era autossuficiente em produção de arroz, não precisava importar arroz de outras regiões. Só importava arroz quando tinha uma seca severa. Lá não tinha problema tão falado de miséria e de seca. Não tinha. A miséria e a seca foram socialmente construídas pela geopolítica militar dos anos 70. Elas foram socialmente construídas porque interessava para poder pegar essa região que era autossuficiente, que tinha circuitos econômicos, a grande maioria associada à produção camponesa, circuitos econômicos complexos, sabe-se. A gente tem um levantamento que até a década de 70, só 15% do norte de Minas tinha o uso do solo alterado. 85%, né, era conservado. E a região era autossuficiente. E esses sistemas agrícolas tradicionais estão presentes até hoje, apesar do contexto de confinamento e de encurralamento das comunidades. Bom, mas então, chegar aqui, né? As comunidades ficaram encurraladas, além do encurralamento que houve pelas políticas agrárias e desenvolvimento rural, ficaram encurraladas também pelas políticas ambientais, porque só sobraram para elas viverem nas margens de rio, nas ilhas e nas serras, ou seja, só em área que é de APP. Os veredeiros estão condenados, porque só sobrou para eles a estreita faixa. Agora chega a política ambiental brasileira e mineira, não. Vereda não se pode mexer, ou seja, não sobrou nada para essas populações. As serras, né, foram também privatizadas.
Então, o que eu gostaria de dizer que era importante? Nós precisamos superar o autoritarismo da política ambiental brasileira, que permanece presente nas instituições e nas suas práticas. Eu vou dizer aqui 3 formas de autoritarismo que nós precisamos, inclusive, estar dialogando com os órgãos ambientais no processo de superação dos impasses que tem se verificado entre povos tradicionais e unidades de conservação. Primeiro, já foi falado aqui ontem, eu gostaria de reforçar, o não reconhecimento de que o Estado está dialogando com o povo, seja indígena, quilombola ou comunidade tradicional. Um povo que tem suas formas próprias de organização social. Então, isso é fundamental. Estamos conversando com o povo que tem suas formas próprias de organização social, cultural e econômica, e a gente precisa fazer esse diálogo direto com suas formas de representação. Tem que tomar muito cuidado, que a gente vê que se coloca sombras nas formas de resistência dessas comunidades, atribuindo às organizações de assessoria de pesquisa a inconformidade. Isso é uma maneira de negação da autonomia desses povos, né? E da capacidade deles falarem por si. Então, essas sombras são muito perigosas, porque, de repente, você desloca a questão e coloca, não, isso aqui é porque fulano de tal, a organização tal, estão fazendo. Então, nós precisamos superar essa questão. Outra questão, que toda comunidade tradicional tem suas formas, assim, as formas de organização, elas não são tão fortes e visíveis, né? Elas são praticamente obrigadas a se transformar. Elas só conseguem fazer um diálogo mais direto quando elas se transformam, se organizam em forma de movimento. É a única maneira que tem para um diálogo mais direto para fazer o enfrentamento do poder do Estado. O Estado tem uma força muito grande. Mas é muito fácil, vou terminar agora, essas formas de organização, é muito fácil de você dividir. É muito fácil. Vou dar um exemplo, assim, que aconteceu forte, mas a comunidade conseguiu reagir, no Parque Estadual Verde Grande, lá na divisa de Minas com Bahia, na beira do Rio São Francisco, lá, né, o Parque Estadual Verde Grande. O que o IF fez? Contratou como guarda-parque a principal liderança que fazia o enfrentamento e fez um acordo. Falou assim, você e seu grupo familiar não vai ficar, não vão ser prejudicados. Ou seja, a principal liderança foi cooptada. Ou seja, é muito fácil pelas formas mais até quase que invisíveis de organização desse povo, de se quebrar. Eu acho que então nós temos que estar atento a essas particularidades, essas finezas, se a gente queremos avançar, certo? Então agora finalizando mesmo. Então, voltando ao início de fala, olha, gente, são as comunidades pescadores que precisam do rio, das lagoas e dos mares, como foi falado ontem por Carlinhos Pescador. As comunidades vazanteiras que precisam dos ciclos de enchente e seca dos rios. A comunidade de geraizeiros que precisam dos gerais para viver. As comunidades de veredeiros que precisam das veredas. As comunidades de apanhadores de flores que precisam das serras. Os povos indígenas e quilombolas. Esses são os grandes aliados. Então, assim, voltando então ao início da conversa, e desculpa por ter extrapolado ao tempo, eu acho que, como disse aquela liderança indígena daqui, nós precisamos entrar na guerra que os índios estão fazendo. Eles estão fazendo a guerra, vão entrar na guerra junto com eles e entrar na guerra com sabedoria, segundo a própria liderança. Desculpa, viu, gente? Em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, eu quero cumprimentar a mesa, a coordenação da mesa, e também cumprimentar toda a coordenação do evento e agradecer aí pelo convite à PIB. E sei que para nós que somos indicados para fazer a representação da nossa organização principal a nível nacional, é muito importante, é um desafio também falar aí em nome do nosso movimento, que é o Movimento Indígena Nacional. Então, eu estava escutando a fala de cada um dos representantes da mesa,
E fiquei imaginando, né, principalmente pela questão do principal momento, né, que os povos indígenas vêm passando a nível nacional, e também pela experiência que a gente teve agora, a semana passada, onde teve o encontro dos Guardiões da Floresta, um evento internacional, e a situação que também os povos de outros países, né, de todo o mundo, vêm enfrentando lá também, que não é diferente da realidade brasileira, da realidade dos povos indígenas aqui do Brasil. Eu quero começar a minha fala por dois momentos, que hoje eu acredito que seja o principal, que é a terra, né? Que a questão territorial para nós, ela vem de contra esse modelo econômico mundial, que não é um modelo econômico brasileiro, mas é um modelo econômico mundial que vem a cada ano, ele vem crescendo e crescendo e crescendo, e principalmente pelos recursos naturais, né, de países como o nosso, Brasil e outros países aqui da América do Sul. E esses países europeus, eles precisam desses recursos, que seus países tão escassos, né, principalmente a Europa e os Estados Unidos, né. E nós estamos no meio, né, tanto nós os indígenas quanto qualquer outra comunidade tradicional, porque a nossa cabeça e principalmente a nossa origem e o que os nossos antepassados, né, o que eles passaram para nós, a gente ter o principal respeito pela nossa terra, pela maneira que vivemos, pela questão cultural, e a gente tem na nossa mentalidade, e é isso que a gente passa, o que eles nos passaram e o que a gente passa para as futuras gerações, né, nossa, que é a gente cuidar do que a gente tem, né. Porque assim que para uns tem essa divisão de meio ambiente, que se divide, né, tem essa divisão meio, e para nós essa divisão não existe, né. Dentro de um território, dentro de uma terra, né, que fique bem claro para a gente poder falar, a questão território e a questão terra. Eu vivo numa terra eu nasci numa terra chamada Terra Indígena Mangueirinha, para vocês terem uma ideia. Mas o território caingangue, né, que eu sou do povo caingangue do Paraná, é gigantesco, né? Ele ultrapassa, hoje o território caingangue ultrapassa 4 estados, né, para vocês terem uma noção. E ele não está especificamente no norte, só no interior do sul do Brasil. Ele pega também quase praticamente próximo do litoral, as partes mais planas, com a primeira planície, tanto do Paraná, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só para nós termos uma ideia, como o território é gigantesco. E geralmente uma terra, para um povo, nem sempre principalmente a questão dos nossos sítios sagrados, por exemplo, eles não ficam com a maneira que foi feita essa colonização a nível de regiões fora da Amazônia, deixou muitas vezes os nossos sítios sagrados, ficou fora dessas terras onde nós habitamos hoje. Porque essas terras são pequenas reservas que foram criadas, né, a partir desse projeto que se chama a demarcação das nossas terras, né, que essas terras foram demarcadas fora desses territórios muitas vezes, mas foi uma maneira da gente resistir e também a gente garantir pelo menos um pedaço de terra do qual hoje estamos vivendo. Mas hoje a gente conhece a realidade de outras regiões também, que a gente sabe que essa luta pela terra, principalmente tentar, dentro desse território, a gente fazer principalmente a gente garantir as políticas de acesso para nós, povos indígenas, e também, principalmente, para a questão universitária, porque teve um tema que a gente discutiu esses tempos, que a gente fez uma discussão sobre a questão da presença universitária dos indígenas, né? E por que teria essa dificuldade muito grande para a inserção do indígena na universidade. A gente falou, mesmo que a gente esteja lá na universidade, a gente não vai estar fora do nosso território. Porque o território indígena é gigantesco. Não foi nós que chegamos e falamos que tinha um estado, que tinha um município, tinha que respeitar aquele estado, tinha que respeitar aquela fronteira, porque do outro lado já era, para nós mais aqui da região sul, já era o Paraguai, já era a Argentina, já era o Uruguai, e que a gente tinha que ter todo esse respeito
com essas divisões, o que era Paraná, o que era Santa Catarina, o que era Rio Grande do Sul e assim sucessivamente os outros estados. Mas hoje a principal desafio para nós e o principal enfrentamento que a gente está tendo a nível do Brasil são dois momentos. Um momento é o momento do agronegócio, né? É o momento do ruralista, que a gente chama, e o outro momento é o momento da privatização da floresta. Para nós, os indígenas, dois temas que têm nos pegado. Um lado é a Cargill e a Monsanto, e a outra é a Chevron. Né, que a gente não pode ser hipócrita também de nós achar que está tudo bem pelo outro lado, que é a da preservação, que é a da proteção, que é a área protegida. Se a gente ainda, aqui no Estado brasileiro, a gente aceita financiamento através do crédito de carbono. Isso eu não estou falando só para indígena, então isso eu estou falando para a ONG ambientalista. Entendeu? Dois momentos muito difíceis para nós, povos indígenas, porque a gente está enfrentando esse capital estrangeiro, que é a Monsanto e a Cargill de um lado, e estamos enfrentando a Chevron do outro lado, que é a questão das únicas áreas que restaram na nossa região, que é a região sul, sudeste, que é a região aqui do nordeste, né? Que é a região centro-oeste, que são essas áreas, ainda que tem essas florestas, que ainda são financiadas pela Chevron e outras companhias petrolíferas na Europa e nos Estados Unidos, que continuam, que pagam o Brasil para continuar cometendo crimes ambientais aí nos seus países. Para continuar cometendo, se eles parassem com o crime ambiental e financiassem aqui toda essa proteção aqui dentro do Estado brasileiro, era uma situação, mas eles pagam para cometer os crimes, para que o aquecimento global ele aconteça diariamente, para que o aquecimento global ele continue. E por um outro lado é a Cargill e a Monsanto, né, que agora está assediando nossas lideranças indígenas, hoje a nível do Brasil, que vocês devem ter acompanhado um pouquinho essa semana, a gente estava em Brasília, onde que estava acontecendo uma audiência pública sobre produção agrícola indígena, aonde que o deputado e o relator da PEC 215, que é um anti-indígena, que fez vários discursos falando sobre a questão de que é para os poceiros das nossas terras se armarem e fazer o enfrentamento e nos matar, é o que estava coordenando a mesa, que é o Milton Leitão, é isso, o deputado Milton Leitão. E junto com Valdir Colato, junto com Reis, junto com Alceu Moreira, todos os nossos piores inimigos, sentados com lideranças nossas, assim como a gente falou, lideranças, infelizmente, que são lideranças corruptas, que não entendem o lado de que eles não conseguiram passar a PEC 215, eles tentaram passar o marco temporal, que foi uma luta que a gente fez, que ainda nós estamos enfrentando essa parte do marco temporal ainda, né? Ainda virá ainda mais luta ainda sobre isso, né? E o desafio de a gente ter que provar dizendo que a gente, principalmente, eu estou falando assim mais mas aqui cada parente, nós estamos em vários parentes aqui, que a gente sabe que a nossa vida ela vem em cima da nossa origem, que a origem do nosso povo, o direito originário de cada povo, ele não pode, leis internas e direitos externos, pós a origem desse povo, ele não pode ser maior do que a origem do próprio povo. Porque quando me disseram que eu nasci caingangue, e que a minha origem não veio da costela de Adão, como é aí que fala na Bíblia, que a minha origem não é dali, que o meu povo veio da montanha, e que o meu povo ajudou para mim falar sobre a questão meio ambiente, que disse que o meu povo, né, que eu conheci, que o meu povo disse que de um lado saiu o camé dos caingangues, do outro lado da montanha saiu o cairu, que a minha pintura camé é reta, é eretéi, que a pintura do cairu, ereror, é redonda, e de que os dois construíram tudo que os nossos olhos conseguem ver. Na natureza, o que for eretéi, foi os camé que construíram, e tudo que for eror, foi os cairu que construíram.
as árvores, a água, os rios, animais, essa é a minha origem. Então, outros direitos que falar que só vale a demarcação de uma terra se nós estávamos em cima de 88, não vale pelo direito original de cada povo, porque cada povo nosso que está aqui presente, cada um parente aqui que está aqui, ele tem uma origem. E lá dentro daquela origem que foi construído tudo para ele na ancestralidade dele que foi construído. Então nada pode ultrapassar o direito originário daquele povo. Eu falei um pouquinho só para a gente entender o que é o direito originário para nós, no meu entendimento. E hoje o maior desafio nosso é garantir esse direito originário. E hoje, como os nossos inimigos, de várias maneiras, eles tentaram passar pelo nosso movimento indígena, tentaram aprovar a PEC 215, tentaram aprovar aquela portaria 303 da AGU. Hoje estão tentando passar a PL 1610, não, 1610, que é a PL da mineração, que é outro enfrentamento que nós vamos levar, que o movimento indígena vai enfrentar futuramente, e depois vem a outro enfrentamento que vai ser sobre a questão do petróleo e do gás, né? Principalmente o gás que vem oriunda da rocha do xisto, que é o gás butano, e também pelo carvão, né? Que também são dois momentos aí que a gente vai enfrentar, que nós povos indígenas aí vamos enfrentar, devido a essa questão originária. Então, o maior desafio para nós como povos indígenas é continuar lutando por esse nosso direito originário. E nós nunca se convencer que por mais os únicos direitos verdadeiramente que nós conquistamos a nível nacional, que esse é um direito que a gente tem que brigar até o último, porque eu tenho quase certeza que se eu perguntar aqui para a maioria, não sei se tem vários aqui que são juristas aqui dentro, quem for jurista aí, mas se eu perguntar se eles sabem o que tem dentro da Constituição brasileira, que foi construída em 88, não sabe. E nós, povos indígenas, o que a gente mais defende é o que está lá dentro da Constituição brasileira, que são os dois artigos, o artigo 231 e o 232. E outro direito que foi construído por nós também, os povos indígenas de todo o mundo, que está lá na Convenção 69 da OIT, né? A Declaração dos Povos Indígenas, sobre o Direito dos Povos Indígenas, que está lá, que são um direito internacional, que a gente tem procurado buscar aqui dentro do Brasil e aplicar aqui dentro, que é o direito da consulta livre, prévia e informada. Que, por mais desafio que a gente vem enfrentando dentro do Estado brasileiro, para a gente poder aplicar a Convenção e garantir o direito através da Constituição, que foram esses dois direitos, que esse foi construído por nós, povos indígenas, a gente tem feito e a gente tem buscado, a gente tem honrado os nossos que nos antecederam e brigaram por esse direito, que tiveram lá na Constituição de 88, então é esse que nós, povos indígenas, temos procurado, o movimento indígena, garantir esses direitos. Porque todas as leis, desde o Império, todos os direitos que foi construído dentro do Estado brasileiro não foi para nós. Não foi para comunidade, comunidades tradicionais ou povos indígenas. Sempre visou a questão do capitalismo. O Estado brasileiro é um Estado que foi criado... O Estado brasileiro é um Estado que foi criado em cima de tirar. E essa política ela existe até hoje, é tirar. Hoje, os principais coronéis que nós temos hoje aqui no Estado brasileiro, que são os que comandam toda a política nacional, eram os coronéis lá do passado ainda. Assim como nós somos originários lá dos primeiros que saíram, e nós estamos aqui hoje fazendo todo esse enfrentamento, essa luta, eles também estão fazendo lá. É a origem daqueles que disseram que construíram o Brasil. Mas essa construção do Estado brasileiro foi construído somente por uma política capitalista, uma política que passa por cima de qualquer direito de qualquer brasileiro. Mas nós somos a resistência. E essa resistência jamais vai se curvar perante o Estado brasileiro. Nós, os povos indígenas, jamais vamos aceitar qualquer governo que vier, seja de direita, seja de esquerda, nós nunca vamos dobrar nosso joelho e baixar nossa cabeça perante esse Estado. Porque nós, para que fique bem claro aqui, nós, povos indígenas, somos uma nação independente desse Estado.
porque nós temos uma origem e jamais vamos se curvar perante eles ou baixar nossa cabeça. Independente de nós ter que dar nossa própria vida, assim como foi outras lideranças indígenas que deram sua própria vida, mas não se curvaram e não baixaram a sua cabeça. E para nós, povos indígenas, é assim. Nós temos uma origem e essa origem nos diz que se ajoelhar ou baixar a cabeça jamais, nem que tenhamos que enfrentar nosso próprio parente que seja usado por esse tipo de política que vem contrária ao nosso direito originário. Então, desde já, eu fico agradecido aí pelo convite e em nome da PIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, eu fico agradecido mais uma vez aí pelo convite e dizer para toda a coordenação do evento aí que foi muito bom a gente estar aqui. E eu acho que para a PIB, esses espaços, e particularmente para mim em Cretã, é muito importante a gente estar participando, porque aqui, quando eu participei ontem de uma mesa ontem à noite, eu senti que tudo que está se fazendo aqui é para a gente construir algo que a gente possa defender em conjunto. E todos nós estamos do mesmo lado, porque nós pensamos nas futuras gerações, todos nós defendemos o futuro. Nós não estamos defendendo agronegócio e não estamos defendendo aí que vem a empresa petroleira para dentro do nosso estado aí. Nós só queremos o futuro. Assim como nós tivemos um dia o direito de nós pisar dentro de uma floresta e numa terra livre, é isso que nós queremos para as futuras gerações. Então, muito obrigado. Primeiro, bom dia a todos, todas. Muito obrigado, comissão organizadora, por me convidar até aqui. Tinha muita vontade de poder participar num SAPIS, finalmente. Sempre achei que ia estar desse lado, agora estou aqui e agradeço muito, né? É um grande prazer. Peço desculpas também pelo meu português, não a minha língua nativa, então peço também um pouco de paciência, né? Tenho uma apresentação aqui. Estou a querer fazer uma apresentação com uma visão um pouco mais além do Brasil, né? Eu estava a trabalhar até há um mês e meio nesta iniciativa de integração das áreas protegidas do bioma amazônico. É um projeto que é financiado pela União Europeia, é coordenado pela FAO, e a UICN, a WWF e a ONU Meio Ambiente estão a trabalhar neste projeto que está em relação ao programa do trabalho das áreas protegidas. Trabalha as quatro temáticas do programa de trabalho que se fez junto com a CDB e tem um objetivo de fortalecer a rede Parques, né? Para quem não saiba, a rede Parques é uma rede técnica latino-americana de sistemas de áreas protegidas. Então, o que vou apresentar aqui hoje tem muita relação com as informações que os governos, os sistemas de áreas protegidas da Latinoamérica estão a fornecer, né? Dentro desta rede Parques, estamos a trabalhar dentro do programa de IAPA, Integração de Áreas Protegidas do Bioma Amazônico, com a sub-região amazônica, né? Então, o que vou transmitir aqui tem a ver com os países amazônicos, né? São 8 países, mais França, né? A Guiana Francesa. E as 4 temáticas do programa de trabalho são oportunidades de conservação, a governança, sustentabilidade financeira e efetividade de manejo, né? O projeto dividiu as 4 temáticas, cada membro do consórcio tem uma responsabilidade diferente, né? Uma das atividades dentro do projeto está em relação a um relatório regional que se fez para a CDB, para a COP, que aconteceu em Cancún em dezembro do ano passado. E é um relatório dos avanços que os países, os sistemas das áreas protegidas dos países amazônicos estão a ensinar ao mundo, né? O que estão a reportar, a relatar dos últimos 5 anos, né? É um relatório que já é a segunda versão, então eu tenho aqui uma cópia, né? Mas
Depois, ao final, vou dar a endereço web para vocês poderem transferir. E a segunda versão, a primeira versão eram os avanços que os países amazônicos tinham feito desde 2005 até 2010, e este novo tem corte até fim de 2015. Né? Então, as coisas que, se calhar, vou poder falar aqui são até 2015. Então, se alguma coisa nova ou alguma coisa que acham que não estou a dizer, é precisamente porque não se incluiu. Né? 2016 e o que já vamos de 2017 não está aqui, mas está-se a trabalhar desde o projeto, ainda estão a se recolher os avanços. Né? Este é um seminário que tem a ver com a inclusão social, então, como falava, são 4 temáticas. Vou falar exclusivamente da temática de governança. Né? Para isto, o informe tem as 4 temáticas, né? Mas vou encaminhar só para o tema da governança. É um roteiro, fizeram-se dentro do projeto grupos de trabalho temáticos, cada um com um dos temas do programa de trabalho das áreas protegidas. Então, fizeram-se uma série de encontros, de reuniões com os responsáveis dos países, do bioma amazônico, dos sistemas das áreas protegidas dos países, especialistas nestes temas. Né? Então, estes avanços que eu vou mostrar aqui não são os avanços que eu acho que aconteceram, não são os avanços que a UICN, a WWF, a FAO acham que aconteceram. São meramente os reportes que os países deram, né, sobre estas temáticas, neste caso da governança. Participaram aqui está escrito 9 países, são 8 países e um território, a Guiana Francesa, 70 pessoas expertas nestes diferentes temas, e fizeram-se uma série de encontros, retroalimentações, feedbacks, né, para ir fazendo a compilação. Devo dizer que este reporte foi elaborado, a parte da governança foi feita por Araceli Pasminho, então ela não conseguiu chegar aqui, também o José Antônio Gomes, que é o coordenador do projeto, mandam muitos cumprimentos para vocês, porque gostaria mesmo de ter estado aqui na minha posição a explicar o trabalho que eles fizeram. Né? Dentro do relatório, antes de passar já diretamente ao tema da governança, há umas conclusões gerais, né, sobre os avanços. Fizeram-se 44 novas áreas protegidas, com um aumento de 1% da extensão das áreas, no bioma todo, né, nesse período 2010-2015. Tem um novo portafólio de oportunidades de conservação a escala regional. Há 12 iniciativas de conectividade entre áreas protegidas que estão nas fronteiras dos 8 países. 9% do total dos recursos disponíveis nos sistemas dos 8 países amazônicos são destinados às áreas protegidas do bioma. E mais de 60% das ações de efetividade de manejo definidas no programa de trabalho de áreas protegidas são cumpridas pelos países amazônicos. Esses são um pouco os resultados gerais do relatório. Já vou passar ao que tem a ver com o componente específico da governança. O programa de trabalho das áreas protegidas tem 2 objetivos dentro da governança que estão relacionados com este tema. Um deles é promover a equidade e a repartição de benefícios, e outro objetivo é incrementar e assegurar o envolvimento das comunidades indígenas e locais e outros grupos de interesse relevante. Né? Para cada objetivo temos um alvo diferente. Para o objetivo primeiro, 2.1, o alvo era estabelecer para 2008 mecanismos de repartição equitativa, tanto nos custos como nos benefícios derivados da criação e administração das áreas protegidas. Para o objetivo 2, era a participação plena e efetiva das comunidades indígenas e locais, respeitando plenamente seus direitos e reconhecendo as suas responsabilidades em consonância com as obrigações internacionais aplicáveis e a participação de outros interessados relevantes na gestão das áreas protegidas. Né? Então, o foco desta apresentação e o foco dos avanços que vão se mostrar em governança
ou as políticas que saíram nestes anos tem foco nestes dois objetivos, né? Então, se analisaram para o primeiro objetivo quadros jurídicos e institucionais, direitos, equidade e participação nos benefícios e cooperação entre as áreas adjacentes. Para o segundo, foram os mecanismos de participação, toma de decisão e consulta, posse da terra e governança indígena e comunitária. Não vou mostrar especificamente por cada país os avanços, né? Este documento está cheio de tabelas com muita informação, muita legislação, então, se tem interesse para ver diretamente um país concreto, ou incluso o Brasil, né? A recopilação da informação está neste quadro e podem procurá-la. Do Sistema de Áreas Protegidas de Brasil, do ICMBio, dizer que a pessoa que esteve a participar neste grupo de governança foi o Paulo Gusso. Estava ontem por aqui, agora não estou a vê-lo, mas também, se querem ter uma discussão mais em profundidade sobre isto, podem falar comigo, podemos falar com ele depois, não há problema nenhum, né? Então, como tem se avançado de 2010 até 2015 neste elemento de governança, participação, equidade e repartição dos benefícios? Em quanto a quadros jurídicos e institucionais, há um importante avanço na geração de quadros jurídicos para o desenvolvimento dos objetivos do Programa do Trabalho das Áreas Protegidas e também existem planos de ação para a implementação destes quadros jurídicos, né? A maioria dos quadros procuram melhorar as condições particulares de participação, os direitos dos povos e as comunidades locais. Que é o que acontece? Há um progresso na geração de estratégias, mas não há uma estratégia aplicada em geral, né? Temos os marcos legais, temos o caminho feito, mas em geral, nos países não está se aplicar de uma forma direita em todas as dimensões que isto deveria estar acontecendo, né? Em quanto a direitos, equidade e repartição de benefícios, se relatam iniciativas inovadoras, avanços concretos na participação social na região, mas há uma grande dificuldade em relatar qualitativamente as ações de repartição dos benefícios. Quer dizer, como estamos a medir? Temos muitas metodologias para medir quantitativamente muita coisa, mas quando falamos de governança, não temos uns indicadores, não temos uma capacidade de medição concreta dos avanços em governança. Temos iniciativas, temos muita vontade, há muita vontade por parte dos países, mas não há forma ainda para reportar de uma forma medível, né? Também não se fala da ligação com o protocolo de Nagoya. Os países todos do bioma amazônico são signatários. Até o momento, só um país tinha ratificado. Agora já Equador também ratificou há um mês, mas é um tema que deveria se avançar também, né, quanto ao protocolo de Nagoya. Cooperação entre áreas adjacentes. Há bastantes experiências de cooperação subregional dentro da Amazônia, onde foram feitos progressos de cooperação e integração entre áreas protegidas nas fronteiras, né? Países que estão a trabalhar ações conjuntas, estão a fazer planos de ação de integração das suas áreas protegidas. Temos o exemplo do Programa Trinacional, que até os Ministérios de Relações Exteriores estão envolvidos aí, entre Colômbia, Equador e Peru. A iniciativa Madre de Dios, Acrepando também na Bolívia, Brasil, Peru, Ganeca entre Guianas, etc. Né? Há uma série de iniciativas fronteiriças que estão a começar a andar, né? Mas ainda são necessárias ações e maiores esforços para aprender em conjunto e replicar as boas práticas sobre governança entre países e poder consolidar uma visão conjunta do território. Ainda as fronteiras são um impedimento para a gestão de massas de vegetação que são contínuas, né? Então, esse é um assunto que os países têm vontade de trabalhar, mas há uma limitação ainda, né? Quanto ao segundo objetivo, a incrementar e assegurar o envolvimento das comunidades indígenas e locais e grupos de interesse relevante,
Analizando os mecanismos de participação, a toma de decisão e consulta, podemos ver que os países relatam o progresso, que se traduz em instrumentos legais também, há uma relação entre povos indígenas e áreas protegidas que mostra uma diversidade grande de práticas de diálogo, respeito, coordenação e complementariedade nos países amazônicos, dando grandes passos para a participação social. Mas que acontece? Há uma diferença, não há uma forma de caminhar em conjunto entre todos os países, e há uma diferença de avanço entre uns e outros. Não? Há limitações nos processos de participação, principalmente nas leis secundárias, né? Nos regulamentos, que não há ainda um desenvolvimento suficientemente grande. Né? Fala-se também da consulta prévia como um direito fundamental de participação, mas só alguns países têm os mecanismos para estas consultas livres, prévias e informadas, e em muitos dos casos a consulta não é vinculativa. Então, falta muito ainda por fazer em quanto à consulta prévia. Um dos temas mais conflitivos tem a ver com a posse da terra. Existem diferentes tipos de legislação, formas de ocupação reconhecidas. O progresso é relatado, pelo momento, até essa data, em 2 países da região, que têm colocado muito empenho em solventar os conflitos da posse da terra existentes, né? E o tema que representa um dos maiores conflitos nos países. Temos ouvido nestes 2 dias muito tema sobre posse da terra, né? Há desafios ainda para abordar enquanto a nível regional e no reconhecimento dos direitos territoriais. Finalmente, en cuanto a gobernanza indígena y comunitaria, há uma tendência crescente no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e uma relação com avanços significativos na governança indígena. Vários países já estão a relatar experiências de colaboração entre territórios indígenas, áreas protegidas, e há umas maiores formas de integração, a vontade de respeito pelos direitos, colaboração, complementariedade, que acontece, não são evidenciados a nível legal. A maioria dos avanços que estão a acontecer são pela própria vontade da terra indígena, da área protegida, a fazer acordos, mas não há um reconhecimento direto, não há um nível legal para ir mais além dos acordos muito locais, né? E, basicamente, podemos dizer, isto é uma batida muito rápida, né, de todo o bioma. Vão poder ver em detalhe cada país, se quiserem, no relatório, mas basicamente podemos dizer que há vontade política dos sistemas das áreas protegidas para trabalhar este tema, mas falta ainda um pouco de trabalhar a implementação dos marcos jurídicos, das disposições legais existentes para poder fazer uma realidade mais concreta no território, né? Tem práticas decididas para incrementar a participação e o reconhecimento da governança. Os países todos relataram uma série de boas práticas de governança que estão relatadas. Cada país tem a sua boa prática explicada, diferenciada, né, concreta. E não existem ainda resultados sobre os mecanismos de repartição dos benefícios, né? Ontem estávamos a falar no evento paralelo sobre este tema. É preciso avançar no tema da repartição dos benefícios, né? E fazer metodologias concretas e até indicadores para poder medi-lo, né? Existem limitações também concretas em quanto a formalizar mecanismos de consulta às populações. Existem em alguns países já mecanismos, mas não estão a ser implementados e muitos deles não são vinculativos, né? E um grande problema na região tem a ver com a posse da terra, onde, pelo momento, até 2015, 2 países tinham colocado bastante interesse em solventar estes temas. Então, podemos dizer, finalmente, que existiram neste período 28 novos quadros legais, entre leis, políticas, decretos, 21 mecanismos institucionais que possibilitam a participação social. Há progresso em 4 iniciativas regionais de coordenação e cooperação entre áreas protegidas nas fronteiras. Os 8 países mais o território francês são signatários do Protocolo de Nagoya,
mas somente até o 2015 Perú tinha ratificado, agora já temos Equador também. Há grandes avanços sobre práticas de participação, variedade nos progressos no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, existem boas práticas de governança nos países todos e 2 países têm trabalhado intensamente sobre temas da posse da terra, né? Eu tinha aqui umas boas práticas de governança, mas vão ficar para outro dia, né? Porque já comi o meu tempo. Iba a falar do Yaguajá Paporis, é uma área protegida colombiana que está a ser gerida em coordenação entre diretamente os povos indígenas que moram lá e o Estado. E o exemplo do Peru, que faz uma delegação de autoridade para a gestão das áreas protegidas com ONGs, com organizações comunitárias, né? Um caso muito interessante, mas já vão poder ver. Deixo aqui uns dados de interesse. Na página da Red Parques podem transferir os documentos todos que a Red Parques já fez, incluído este relatório e o relatório 2005-2010. Se acham, quando olhem este relatório, que já tem existido avanços desde 2015 até agora, ao e-mail de Carolina, que é a pessoa que está a se encarregar da atualização última deste progresso, podem encaminhar alguma informação. E se tem dúvidas sobre um projeto em geral, o José Gomes é o coordenador e ele tem muita vontade sempre de apoiar na resposta, a solventar dúvidas que possam ter. E já está, não vou comer mais tempo. Muito obrigado. O povo que planta e pesca, canta, dança e faz festa no seu pedaço de chão, abastece sua mesa e agradece à natureza em qualquer religião. Seu lugar, seu oratório. Tirar o seu território é calar a tradição. Aramoma amombeuta tsetreco, sema apu, aldeia Sapucaipiguá, cacique Veramirim, o parpe peicoal, trecoapu, sema tretranquer, nhandereconawa equepu teriareco. Oreuro uia, bodapé, Caguiju, Rorá, Huitim, Araminga, Yawasicuí, Araminguarerio, e posterior recoro local. Chema, ore querma, puche, caciquema. Ñandere conava eque, irpi posterior recoro, se transfer.
Preservar a Jussara é resistir ao nosso território. Preservar é resistir. Preservar o artesanato quilombola também é resistir. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Preservar a moradia caiçara é resistir. Preservar o cerco é resistir. Preservar é resistir. O galo canta, eu já vou embora. O galo canta, eu já vou embora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Preservar a canoa caiçara é resistir. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Aqui tá de Juliano, é uma banda da saudade. Preservar da farinha caiçara é resistir. Preservar é resistir. Preservar a educação quilombola é resistir. Preservar as plantas medicinais é resistir. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Aqui tá de Juliano, é uma banda da saudade. O galo canta, eu já vou embora. O galo canta, eu já vou embora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Preservar a culinária quilombola é resistir. Preservar as alternativas é resistir. Isso é o manejo do cipó, isso é a tradição caiçara. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Aqui tá de Juliano, é uma banda da saudade.
já vou me embora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Dapat jakan yang request. Muito bem. Nós temos ainda algum tempinho para perguntas, se alguém ainda quiser interpelar a mesa. Obrigado pela excelente mesa e pelo belo vídeo. Eu até escrevi minha pergunta, que eu vi o pessoal trazendo uns papeizinhos aqui, achei que a pergunta tinha que ser por escrito. Mas então, que eu queria dirigir minha pergunta principalmente ao Carlos da Airel, mas se algum outro membro da mesa também quiser comentar, ótimo. É o seguinte... Está claro que se faz necessária uma aliança entre povos e comunidades indígenas e tradicionais e gestores ambientais. Está claro, para mim pelo menos, que ao ICMBio cabe um papel de liderança dos segmentos gestores, porque os órgãos estaduais e municipais são, em geral, menos estruturados e ainda mais sujeitos a pressões políticas. Mas uma política de busca dessas alianças, que os setores do ICMBio, dispostos a elas, têm conseguido disponibilizar, os termos de compromisso, recebem ataques internos da parte dos setores que não querem tal aliança, e também externos, de pessoas que acham defeitos e insuficiências nos termos de compromisso. Defeitos e insuficiências que nós reconhecemos que eles têm. Mas a minha indagação é, será que a gente não tem que aproveitar essa janelinha de oportunidade? Será que o ótimo não é inimigo do bom? É isso, obrigado. Pedreira, né? Se a gente analisa assim, o que a gente vê em termos de possibilidade de avanço? Cada momento tem seu tempo. Cada momento tem seu tempo. Nós estamos num momento extremamente complicado e difícil. Nós estamos, né? E nesse contexto de dificuldade difícil, então eu acho que você tem razão, Eu acho que nós temos que avançar e costurar hoje no que é possível em termos de construir possibilidade de resistência e possibilidade de avanço. Eu não tenho acompanhado a discussão de termos de compromisso, eu não tenho acompanhado a discussão na região, que eu sei que está sendo construído, um esforço de construção está sendo feito lá no Parque Nacional de Sempre Vivas, né? É um esforço de construção que a gente vê que tem possibilidade de avançar, e tem que ser melhor costurado. Agora, por outro lado, também tem que ser reconhecido, para poder se avançar, tem que ser reconhecido quais são as questões que estão limitando esse processo. E elas têm que ser encaradas. Eu acho que, se elas forem encaradas, é possível superar. Hoje, no contexto que a gente tem, que é possível, vamos dar um exemplo,
como a demanda lá do Parque Sempre Vivo. Eles têm uma proposta de recategorização, né? Recategorização da área. A gente sabe que é impossível hoje, com esse congresso, nesse momento atual, de conseguir isso. É perigoso você entrar com o processo lá e, em vez de você ter perdas, você ter avanço, você ter perdas totais do processo, né? Então, a gente reconhece que tem essa dificuldade, que tem essas possibilidades de construção, então a gente tem que investir nelas. Mas é fundamental entender onde que estão os problemas para poder superar. Se a gente encarar isso de frente, é possível, porque a experiência que a gente tem de trabalho com as comunidades, de uma maneira geral, e em particular lá no Sempre Vivas, é de avançar no processo, né? Então, eu acho que é possível, né? E, inclusive, a gente espera sair daqui com uma costura, né, mais objetiva com relação a essa temática. Antes de perguntar se mais alguém da mesa quer comentar, eu vou fazer um comentário sobre essa questão também. Fiquei calada aqui, só controlando o tempo dos outros, não falei nada até agora, então... eu acho que a dinâmica do processo político, quando a gente tem um contexto como esse, que a gente tem um cabo de guerra muito forte dos dois lados, é que a crítica, mesmo daquilo que é avanço, ela está fazendo a força para o outro lado, para garantir que o meio termo possível de construção política seja aceitável. Então, esse tem sido um processo muito difícil, porque a sociedade civil precisa fazer esse esforço. Inclusive porque, independente da boa vontade, da disposição e das conquistas que os servidores têm dentro dos órgãos, não é à toa que a gente tem essas faixas aqui, mesmo os gestores públicos estão sob uma pressão de uma política que não, se todo mundo chegar e dizer, não, beleza, o que vocês estão fazendo e estão conseguindo está ótimo e é suficiente, a gente corre o risco de perder no dia seguinte, né? Então, faz parte do jogo político. A gente precisa fazer uma força maior para o outro lado, forçar a mão, cobrar mais, para que o meio termo que a gente vai conseguir nesse cenário seja aceitável. Então, por isso que, se a postura for, né, uma postura de dizer, não, tudo bem, eu sei que isso é o possível, isso está ótimo, nós aceitamos e nos acomodamos assim, a tendência é que, da nossa posição de comodidade, a gente só anda para trás. Outro dia, só para lembrar, houve uma demanda concreta da bancada ruralista pedindo, né, a saída da presidente do IBAMA. E aí, no campo das organizações não governamentais, surgiram algumas instituições dizendo, vamos fazer uma carta para defendê-la. Eu falei, gente, se a gente defender ela, ela cai amanhã. Entendeu? Né? Se o movimento ambientalista sai a público defendendo a presidente do IBAMA, ela cai amanhã, porque a força para tirar ela vai ser muito maior. Então, é uma questão de estratégia, né? Infelizmente, no cenário que a gente vive, acaba sendo isso. Não sei se mais alguém quer comentar sobre isso. Eu queria chamar a Juliana para falar sobre as visitas técnicas. Mesmo para quem mora aqui na região, é uma oportunidade de conhecer por um outro lado, com as pessoas que moram lá, né? Então, o Parque Nacional da Tijuca, por exemplo, é um roteiro com a comunidade do Cosme Velho, que nem eu, que moro aqui, conhecia. Então, a van vai sair daqui às 8 da manhã, né? Estão disponibilizando uma van por R$20, ida e volta. Chegando lá, tem uma outra van para uma área... Bom, vai ter uma conversa com o pessoal de lá, vai ter uma ida até um centro de visitantes novo, que foi inaugurado ano passado, das Paineiras, e de lá, o roteiro seria, se as pessoas tivessem que pagar normalmente, como um turista, né, só isso, só levar, seria R$60. Né? Isso tudo está dando R$60, com a visita, com a conversa, com um roteiro que pela concessionária não se faz, né? Então, a gente vai estar, quem for, vai estar ajudando ali a comunidade local, ao invés de pagar com a concessionária. E o retorno está previsto para 1h da tarde aqui. Da APA de Guapimirim, que é na verdade, a APA de Guapimirim, Estação Ecológica da Guanabara, no recôncavo da Baía de Guanabara, né? Local de resistência, a única área da Baía de Guanabara que não foi ainda modificada.
Saindo às 8 horas daqui, 9 horas vai para a sede da unidade, o chefe da unidade vai estar, da APA, né, vai estar aguardando lá, fazer uma apresentação, vai ter uma visita embarcada com aquaviários, condutores locais, né, de lá que foram capacitados, um processo também que está acontecendo desde 2008, 2009. Vai retornar para a sede por uma questão de maré, é diferente do que está lá escrito no papel das visitas técnicas. Por conta da maré não vai dar para chegar na praia, então vai voltar para a sede, de lá vai pegar o ônibus para ir até a Praia de Piedade, onde vai ter o almoço, quem quiser levar o almoço de casa ou almoçar lá, vai ter um restaurante na beira da Baía de Guanabara. Uma outra baía, eu acho que a maioria das pessoas está acostumado a ver. Aí vai ter uma roda de conversa com os pescadores de lá, de várias comunidades que estão sendo acionados para ir lá conversar com o pessoal que for. E aí o retorno para cá, previsto para sair de lá por volta de 3 horas e voltar aqui às 4. Tá? A visita embarcada é opcional, então são R$ 65,00 opcionais. Quem não quiser é só pegar o ônibus e tudo é de graça. O ônibus já está pago pelo Ministério do Meio Ambiente. E a outra visita, que essa já está com bastante gente, da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, uma resex estadual, a única que tem aqui no estado do Rio, e ao Quilombo do Grotão, né, um símbolo de resistência aqui, é o único na região também, que foi reconhecido ano passado. O ponto de encontro, então, 8 horas aqui, ou 9 horas lá no Museu de Arqueologia de Itaipu, um museu bem interessante também. De lá, sai para o quilombo, vai ter uma roda de conversa com os pescadores de lá, contando a história de luta e tal. Às 11 horas, sai para o Quilombo do Grotão, 11h30. No Quilombo também o Renato, que estava aqui ontem, que vai falar um pouco da história e como foi toda a luta, como né, a luta deles lá. Às 13 horas tem uma feijoada, que é uma feijoada bem tradicional aqui na cidade, que muitas pessoas vão. E um samba que começa às 14 horas, aí tem que pagar o couvert. Quem quiser voltar antes, aí é fácil vir de transporte público. Ou se não, vai sair uma van lá às 5h30 para retornar aqui às 6h30, que também é transporte da UF, também já está tudo gratuito. Então, são oportunidades, né, 3 super oportunidades, mesmo para quem mora aqui, de conhecer roteiros e histórias e culturas, de um ponto de vista que talvez sozinho seja mais difícil de conhecer. Tá? Então, o pessoal precisa fechar esses nomes, a lista com os nomes dos RGs, então, por favor, lá no credenciamento, quem tiver interessado, falar aí com o pessoal para poder se inscrever logo, para poder mandar para as empresas. Tá bom? Obrigada. Queria agradecer muito aos participantes da mesa, ao SAPIS, à organização especial, a Iara e a Alba, pela oportunidade de ter participado aqui. Obrigado. Boa tarde.